no webinar Explorar a Informação do ERP. No entanto, antes de mais delongas, vou fazer uma breve apresentação de Trigénios. A Trigénios é uma empresa que atua na área das tecnologias de informação. Encontra-se no mercado há cerca de 25 anos, apresenta-se com aproximadamente 95 colaboradores e atua nas principais áreas de TI com um volume de negócios de aproximadamente 10 milhões de euros, ISO 9001 em termos de qualidade, é parceiro de topo Segid, com a reconhecida atribuição de prémio Segid Partner of the Year, e apresenta-se com mais de 1000 clientes ativos que todos os dias colaboram connosco no sentido de apresentar mais-valia nos seus negócios. Funcionamos maioritariamente com base na nossa sede comercial em Lisboa, neste caso Fátima e propriamente o escritório em Alfragide. Atuamos em alguns valores conceituados no mercado e com provas dadas, assessoramos, diagnosticamos, criamos soluções personalizadas para o seu negócio e com isto aliamos também a formação, que é uma essencial para fazer crescer as pessoas, fazer mais valia e mais produtividade para todos os funcionários da sua entidade. Apresentamos então com esta atividade a nível de infraestruturas, software, hardware, desenvolvimento à medida, como já tinha referido há pouco, soluções desde printing, vigilância, controle de acessibilidade. Hoje vamos tratar de uma área muito importante, que é precisamente a informação a nível do ERP de cada empresa que possuímos, ou que partilhamos, ou que funcionamos na empresa efetivamente, e vamos analisar esta informação com base em dois aspectos. Estes aspectos prendem-se com a utilização a partir do módulo web, da gama web, de Segid PHC e da gama desktop, também da Segid PHC. Todos os nossos webinars, todas as nossas formações estão disponíveis. Inscrevam-se, por favor, nos nossos eventos, nas nossas atividades a nível de formação e de reconhecimento. Inscrevam um colega, informem, divulgam. É sempre importante ter este reforçar de conhecimentos nos ERPs que funcionamos todos os dias. Acabamos por acrescentar mais valia e com isto esperamos nós poupar algum tempo que hoje em dia é tão delicado e tão pouco, como é óbvio. No final da sessão vamos ter um pequeno período de dúvidas e questões. Eu vou tentar responder, obviamente, a algumas questões mais pertinentes. Essas questões podem colocá-las efetivamente na área de Question and Answers do webinar. Encontrarão um pequeno quadro onde poderão ir fazendo essas questões, ou deixando pelo menos aí essa nota para que não se esqueçam. Todas aquelas que nos for possível, de facto, responder, iremos tentar fazê-lo nesse período, no último período, efetivamente, do webinar. Se mesmo assim não for possível, porque a questão pode ser complexa, pode envolver várias áreas, se não for possível, contacte-nos, fale com o seu gestor de conta, iremos com certeza dar uma resposta, resolver algumas dúvidas, algumas questões precisamente sobre aquela questão que nos colocar neste período aqui de Question and Answers. Muito bem. Com isto, a nossa viagem hoje, e a título de enquadramento para o Segid PHC, vai-nos permitir passar a utilizar o explorador de dados. Este explorador de dados permite efetivamente criar uma série de vistas, de personalizações com apenas os campos que o pretende e apenas os critérios que o achar relevantes para obter essa informação. O explorador de dados baseia-se muito, ou tem inerente os filtros, os critérios de pesquisa, e com base nisso iremos também falar de filtros do utilizador no nosso software. De seguida, iremos criar e partilhar listagens, mapas definidos, criados pelo utilizador, de forma privada ou inclusive pública dentro da empresa, partilhar para outros colegas de trabalho,
um mapa que eu fizer, um mapa que pode trazer mais valia à empresa, partilhar com os colegas de trabalho efetivamente. Após isso, com todas estas análises, será possível fazer comparações, analisar períodos, fazer exportações para Excel, inclusive, e com isto, claramente, iremos conseguir navegar para já entre os vários módulos que eu possuir, ou da PHC, poderemos aqui abordar algum outro módulo que não tenham, mas obviamente teremos que fazer uma sessão transversal com vários módulos, e obter aqui alguns insights rápidos, cruzados, que facilitam na decisão do dia-a-dia, facilitadas, por exemplo, com dashboards, com painéis de informação que já existem em ambas as gamas, efetivamente. Claro que poderão ter disposições diferentes e apresentações diferentes, mas importa tentar fazer sempre esta comparação entre valores de períodos anteriores, valores correntes, por exemplo, ter estes insights rápidos de forma a conseguir avaliar como é que está a saúde, não só a saúde financeira, mas as minhas vendas, tudo aquilo que eu faço no dia-a-dia, tentar encontrar justificações para tomar melhor e cada vez mais informada a minha decisão. Neste caso, como já referi, vamos apresentar a desktop e web, a mesma potência, é um produto CG de PHC, são gamas dispares, são a clássica gama desktop que funciona hoje em dia na maior parte das grandes empresas por longa data. Tem também, como comparativa, a gama web, que tem todas as vantagens a nível de mobilidade, para além de um visual muito mais apelativo, algumas funcionalidades que já não são ou já não existem no desktop efetivamente, e vamos tentar sempre ir ao encontro dos nossos clientes, fazer uma apresentação quer em desktop, quer na gama web, para tentar ir ao vosso encontro e para que possam tirar o melhor possível deste webinar. Com isto, espero que estejam prontos para mergulhar nesta informação, espero corresponder com o que vos traz este webinar propriamente dito, e vamos começar por, efetivamente, falar um pouco de filtros. Os filtros do utilizador permitem, de uma forma simples, definir critérios para elaborar pesquisas na minha informação. E essa informação pode partir de uma simples ficha de artigo, de fichas de artigos, por exemplo, como a ficha de clientes, a ficha de fornecedores, uma conta da contabilidade ou plano de contas da contabilidade, até funcionários ou remunerações. Ainda que exista a confusão entre filtros de utilizador e campos que estão disponíveis, o filtro permite definir condições para pesquisar. Se eu definir uma condição zona de cliente igual a sul, o software terá que me devolver todos os registros que se enquadrem neste critério, portanto, de zona de cliente idêntico a sul. No entanto, de seguida vem a outra definição, sempre inerente a esta questão do filtro, que é que campos é que eu quero visualizar. Ou seja, por um lado, eu defino que quero clientes da zona sul, mas posso querer visualizar o telefone, o número de telemóvel e o nome do cliente. E esta é a condição de visualização que eu vou obter, os campos que eu pretendo visualizar efetivamente. Estes filtros, peço desculpa, estão disponíveis em qualquer ecrã da aplicação, quer os filtros, quer outro tema que iremos falar um pouco mais à frente, que será o explorador de dados, e podem ser criados estes filtros em modo básico ou modo avançado. Como o nome indica, modo básico será um modo mais simplificado, com algumas limitações, como é óbvio, mas que permite mais facilmente conseguir construir ou começar a construir filtros. O modo avançado por si só é um pouco mais complexo, nada do outro mundo, como se dirá, mas que permite refinar, permite afinar ainda melhor e chegar um pouco mais longe daquilo que pretendemos fazer. Estes filtros, os filtros básicos, nomeadamente, estão disponíveis com o PHC on nativo e permite-lhe criar um filtro de forma simplificada, como já havia referido. No entanto, apenas é possível inserir 5 linhas, 5 condições.
Por vezes escapa esta questão do PHC-ON, porque todos os dias, ou maioritariamente, temos ativo o PHC-ON. Já são raros os casos, por diversas condições, diversas obrigações legais, em que não temos efetivamente o PHC-ON. E com isto, obviamente, convém esclarecer este ponto, são pontos importantes, são funcionalidades que a CGI de PHC acrescenta e que importa referir. Neste caso, a primeira visualização, iremos ver já de seguida, temos aqui a possibilidade num PHC Web de definir um filtro, como mais à frente vemos num PHC de gama desktop, a possibilidade também de definir filtros. Com isto, vamos partir efetivamente aqui um pouco para a demonstração. Eu vou partilhar o meu ecrã. Muito bem. E vamos visualizar os filtros no PHC. Vou só validar. Muito bem. Para isso, vamos deslocar à tabela de artigos, estoques, portanto, estoques e serviços. Vou só validar se estão a visualizar o ecrã. Presumo que sim, pelo menos. Não há aqui. Ok. Não há aqui informação que não esteja, portanto, vou assumir que está tudo ok. E vamos visualizar então aqui o nosso software. Listamos as fichas de artigos, estoques e serviços, já havia aberto o ecrã, cá está. Existem várias formas de fazer filtros dentro do software. Vamos começar aqui pelo PHC Web. É indiferente de começarmos pelo PHC Web ou desktop, não é por uma questão de prioridade ou não, simplesmente vamos começar por aqui. Para eu definir um filtro, existem várias formas no PHC Web de pesquisar. Eu posso recorrer à pesquisa global, cá no topo do meu PHC Web, posso pesquisar qualquer coisa como A001, e ele poderá procurar o artigo A001 caso esteja definido para pesquisar ali, como poderei pesquisar com base nestas opções que aqui estiverem, por exemplo, no cliente, vou procurar pelo cliente Albertino, e ele vai-me localizar o cliente Albertino Maciel. Voltando aos nossos artigos, também aqui, e evitando esta pesquisa no topo, poderemos estabelecer uma pesquisa. Opções básicas, penso que já todos devem estar habituados, será ver os registros, obviamente, com as 7 últimas opções, os 6 últimos registros alterados, obviamente. Mais do que isto, poderei criar, então, filtros através da procura avançada. A procura avançada aqui permite, efetivamente, estabelecer um novo filtro. Vamos estabelecer aqui que eu pretendo escolher com base no campo inativo, idêntico a, neste caso, diferente de si. E poderei escolher artigos cujo estoque total atual seja superior ou maior que, neste caso, 0. Claro que estes critérios, estas operações, são de veras importantes. São estas operações que me permitem refinar a pesquisa e permitem encontrar de forma mais assertiva os artigos pretendidos. Claro que aqui, se ao invés de colocar maior que 0, se colocasse maior ou igual a 0, iria-me listar todos os artigos, independentemente de terem estoque ou não. Não iria listar artigos com estoque negativo, esperemos que não haja, como é óbvio, mas para quem não gera inventário com negativos poderá acontecer. E resultado, todos estes critérios, todas estas condições, maior que, maior ou igual a, menor que, são de veras importantes e influenciam de forma bastante direta o nosso filtro. Portanto, neste caso, nós estamos a fazer aqui efetivamente um filtro. Este filtro tem as duas condições que definimos. Podemos definir, fazer a gravação deste filtro propriamente dito, e neste momento devemos fazer então a atribuição de um nome. Vamos colocar com stock, por exemplo, e fazemos gravar. A partir daqui existe uma opção que indica ver número de resultados,
cá está, e poderemos também utilizar na pesquisa este filtro propriamente dito. Vamos fazer procurar e de imediato é listado todos os meus artigos, cujo, reparem, foram encontrados 134 resultados, num total de 278, e todos eles vão aparecer aqui. Portanto, se eu mudar o número de resultados da minha página para 100, obviamente sou confrontado com a lista, uma parte pelo menos, os primeiros 100 artigos os primeiros 100 itens dos meus artigos, onde poderei de imediato clicar e saltar para essa ficha. Muito bem. Estes filtros, importa referir que estão disponíveis em qualquer uma das gamas. Portanto, não é uma opção efetivamente restrita, escondida por áreas, efetivamente, está disponível para qualquer gama, está disponível para qualquer uma das gamas de PHC, neste caso, Corporate, Advanced e Enterprise. Eu estou-me a basear neste momento neste ecrã do explorador de dados, mas o conceito é exatamente igual, os filtros estão disponíveis em qualquer uma das gamas, seja ela a gama de entrada, seja a gama mais profissional, a gama de topo da CG de PHC, portanto, o Enterprise. Muito bem, posto isto, vamos voltar aqui novamente à apresentação e vamos voltar aqui ao PHC. Vamos passar então para a gama desktop, vamos ver como indicar ou criar um novo filtro no PHC desktop. No meu caso em particular, apenas porque a Trigenius é um parceiro de topo da PHC, vou apresentar em Enterprise. No entanto, todas as opções que eu irei mostrar estão disponíveis também em Advanced ou em Corporate. Vamos nos basear, vamos fazer um exercício da mesma forma, vamos procurar a ficha de artigo com base no estoque total existente e se está ou não inativo. Para isso, eu devo me deslocar ao ecrã de gestão e em gestão, nomeadamente, gestão de estoques. Vamos começar por este ecrã, poderemos depois apresentar mais alguns. Aqui, obviamente, e como mostramos no web, existem as possibilidades de listar os últimos 5 registros que eu alterei, que eu mudei um campo, basta que mude um campo que vai aparecer nesta listagem, dos últimos 5 registros alterados. Posso também ver os últimos 100, os últimos 5 dias, posso ver várias opções. À semelhança da gama web, também consigo fazer pesquisas localizadas com base nos campos e também consigo fazer a pesquisa através de filtros. Portanto, neste registro, neste botão com a seta preta, se eu colocar aqui o meu rato e se clicar na opção observar registros resultantes do filtro, é listado ao utilizador a configuração de filtros atual. E importa aqui referir uma opção pertinente. Eu posso proceder à criação de filtros para a minha utilização privada, sem os partilhar para os meus colegas de trabalho, ou posso optar por criar um novo filtro e partilhá-lo para os meus colegas. É isso que significa esta opção do privado, apenas filtros criados por mim ou não. Isto é interessante em grupos de empresas. Obviamente poderá trazer uma desvantagem, que é se todos os meus colegas de escritório, que são, digamos, 20, se todos eles criarem um filtro por semana, provavelmente ao fim de 1 ano ou 2 anos vamos ter aqui uma quantidade enorme de filtros que poderão até apresentar o mesmo resultado, mas terem nomes diferentes. Portanto, é sempre pertinente questionarem se faz sentido ou não partilhar este filtro para os colegas. Se não fizer sentido, coloquem-nos como privados para ficarem apenas na vossa área, no vosso user, e desta forma não inundam efetivamente os restantes filtros dos restantes colegas. Vamos criar um novo filtro, para isso utilizamos esta opção. Ao clicar no novo filtro, vamos colocar, queremos pesquisar artigos ativos e com stock. Mesma opção que fizemos do outro lado. Cá está o visto de privado. E neste caso, em particular, vamos criar em modo avançado ou em modo básico. Em modo básico, como reparam na tooltip, é um filtro
que só permite até 5 condições. Poderia dizer que quero apenas artigos ativos, apenas artigos da família instrumentos de teclas, apenas artigos que contenham estoque maior do que 0, apenas artigos que tenham um preço de venda preenchido e apenas artigos que sejam do subtipo A, B ou C. Só poderia chegar aqui. Será, diria eu, mais que suficiente a partida. E cá está. Em modo avançado, é possível fazer outro tipo de operações. Não limita a nível de critérios dessa forma, e por norma, há quem já esteja habituado a fazer filtros e recorra sempre à opção avançada. Vamos começar com a opção em modo básico. Logo aqui somos confrontados com o campo da ficha do artigo e vamos pesquisar rapidamente o campo inativo. Ora, para pesquisar o campo inativo, eu comecei por digitar a letra I e a letra N, algo rápido para que salte de imediato para inativo. Também podia clicar em ST para ir até Stock. Cá está. Neste caso vamos pôr inativo. Selecionamos o campo que pretendemos filtrar. Pelo que campo pretendemos filtrar, selecionamos mais uma vez a operação. Neste caso, como é um campo lógico, apenas poderemos dizer se está preenchido ou se não está. E eu vou pedir para que o inativo seja diferente de sim. E vou adicionar ainda um segundo critério, reparem, no símbolo de adicionar, um segundo critério com a opção de estoque total atual. No estoque total atual, e à semelhança do que fizemos no web, eu pretendo que seja disponibilizado ou filtrado, pretendo que sejam filtrados os registros cujo estoque total atual seja maior que 0. Vamos proceder à gravação. E neste momento, o nosso filtro está disponível aqui com um sufixo, neste caso meu, que significa que é um filtro privado. E se eu picar 2 vezes, será apresentada a lista com aproximadamente 134 registros, que são os artigos que respondem a estas condições, nomeadamente estoque total atual maior que 0 e inativo idêntico a não, ou diferente de sim. Portanto, mais uma vez comprovamos aqui que os critérios do filtro podem ser diferentes dos campos que eu estou a visualizar. Reparem que nesta listagem eu não sou confrontado com o campo inativo. Não encontram aqui nas colunas nenhuma opção com o campo inativo. Se repararem, vamos abrir a ficha. Qualquer um deles está, ou estará, se o meu filtro correu bem, obviamente, estará como ativo. Voltando ao nosso PHC Web, podemos efetivamente gravar o filtro e podemos fazer alterações, podemos acrescentar mais critérios. Podemos acrescentar aqui que queremos que a data, por exemplo, ou se está bloqueado à entrada, quero ver artigos que estejam bloqueados à entrada. Isto é um critério que existe de base já há bastante tempo no PHC. Eu posso bloquear um artigo à saída, não pretendo que ele seja vendido mais, por exemplo, como posso bloqueá-lo à entrada. Posso usar este conceito, bloqueado à entrada, idêntico a ou diferente de sim. Faço gravar, ver o número de resultados, e neste caso, não tenho nenhum bloqueado à entrada. E poderei continuar sempre neste registro contínuo de gravação, sempre neste registro de alteração propriamente dita. Fazer a pesquisa e é apresentado cá em baixo. Podemos também saltar para outras áreas, se repararem, aqui vamos fazer este pequeno exercício, em que eu vou pesquisar, por exemplo, em clientes ou no plano de contas, qualquer uma das áreas, vamos supor plano de contas, por exemplo, e posso visualizar que tanto nesta área de clientes e de artigos existem filtros como existe no plano de contas. Eu, por acaso, não sei se será a melhor opção, porque não tenho nesta base de dados plano de contas. Ele já carregou, vamos visualizar. Ok, podemos abrir a ficha, podemos ver os registros, da mesma forma que falamos há pouco, como podemos fazer a pesquisa e criar novamente filtros. Mesmas condições, mesma forma de pesquisar, mesma forma de preencher filtros. Criar novo filtro, preenchemos e gravamos.
atribuímos o nome, cá está, gravamos e de seguida poderemos vir a fazer a alteração. Claro que neste momento ele indica-me que eu não estou a definir critérios e, portanto, não me deixa gravar este filtro. Ao passo que, também no PHC Desktop, se verificarem, vamos, por exemplo, ao monitor de contabilidade, ao monitor a opção de contabilidade, plano de contas, e também aqui encontramos nas opções de filtros, observar os registros resultantes de um filtro, a opção de criar contas, vamos supor por conta razão, vou abreviar aqui, posso indicar que será privado ou não, e vou indicar que o campo conta, número da conta, é começado por um determinado valor. Vamos assumir aqui que é começado por 1. Portanto, vamos fazer gravar, vamos visualizar os registros e são apresentadas todas as contas que começam por 1. Portanto, meios financeiros líquidos. No entanto, este filtro tem uma pequena desvantagem. É um filtro que memoriza a opção que eu escolhi, neste caso a conta 1, e não me permite procurar, por exemplo, uma conta 6, uma conta 7, uma conta 6, por exemplo, uma conta da analítica, por exemplo, 9. Cada vez que eu for usar este filtro, ele vai apenas resultar na conta 1. E, portanto, a PHC define muito bem, neste conceito, a possibilidade de perguntar ao utilizador. Ou seja, se o filtro estiver configurado para colocar a questão ao utilizador, com esta opção, o comportamento vai ser ligeiramente diferente. Vamos gravar, vamos ativar e sair para verificar o resultado desta opção. E reparem, neste momento, ele questiona-me qual o valor desejado pelo campo número da conta. Se eu colocar 2, ao fazer introduzir, serão listadas todas as contas que começam por 2. Se eu pesquisar por contas 7, por conta razão, vamos colocar 7, até podíamos pôr uma 7.1, por exemplo, uma 7.2, fosse o que fosse. Vamos colocar 7, e cá está novamente, todas as contas que começam por 7 vão ser listadas também nesta pesquisa. Isto chama-se um filtro com critérios variáveis, em que sempre que eu executo este filtro é questionado o utilizador sobre qual a opção a tomar. Isto permite que o filtro seja muito mais variável, mais adaptável àquilo que eu pretendo procurar no momento e evite ter, ao invés de ter 10 filtros que me vão procurar pela conta 1, pela conta 6 e pela conta 7, tenho apenas um filtro que me permite indicar no momento qual é a conta pela qual eu quero pesquisar. E posso aplicar mais uma vez este conceito, quer ao plano de contas, quer, por exemplo, um fornecedor, pesquisa um fornecedor, qualquer das áreas do PHC, seja na gama desktop, seja na gama web, é possível encontrar esta opção de filtro propriamente dito. Vamos supor, por exemplo, no imobilizado, se eu for à tabela de ativos, na tabela de ativos vou encontrar para todos os meus bens, cá está, vou abrir qualquer um, e reparem, mesma opção, observar os registros resultantes do filtro, e posso criar um novo filtro. Portanto, neste caso, muito importante é esta opção de pesquisar. Não esquecer de facto que o filtro apenas define que registros vão ser devolvidos, como vimos há pouco. Para localizar, para visualizar outros campos, já são necessárias outras opções. São necessárias, por exemplo, no nível de desktop, as listagens rápidas do utilizador. Do lado do web conseguem alterar algumas colunas e também adicionar as que necessitarem. São formas diferentes de apresentar os dados, de apresentar, aliás, de chamar as funcionalidades, mas existem também as hipóteses de um lado e de outro. Melhor do que isto será introduzir o conceito de explorador de dados. O explorador de dados é outra funcionalidade da PHC que permite efetivamente vamos só desligar para o slide correto. O explorador de dados permite efetivamente algumas mais-valias em comparação com os filtros. Aliás,
o explorador de dados permite usar os filtros que eu já defini e, de seguida, definir quais os campos que eu pretendo visualizar. Ora, vimos então os filtros do utilizador, só em jeito de recapitulação. Vimos a parte de que o filtro poderia ser em modo básico e em modo avançado. Já lá iremos à parte de filtros em modo avançado. Indicamos que poderiam ser com base em variáveis ou valores fixos e que estariam disponíveis em qualquer gama, em qualquer ecrã do PHC. No caso do explorador de dados, também o explorador de dados está disponível em qualquer ecrã de qualquer das gamas. No entanto, existem aqui pequenas nuances em que as explorações que eu faço no desktop ficam disponíveis para o web. E o inverso também. Ou seja, nada melhor do que unir esta informação. Ambas as plataformas funcionam com a mesma base de dados, não há aqui atrasos na introdução de informação, não há aqui diferenças. E, portanto, isto permite efetivamente que eu possa, se for do meu agrado, criar um explorador, uma exploração do lado web e ela fica disponível para o lado do desktop. E o inverso também. E, portanto, neste momento vamos visualizar, para começar, uma exploração feita a partir do desktop e vamos visualizá-la no web. E vamos fazer de seguida também o inverso. Com isto, vamos observar quais as mais-valias de um explorador de dados versus o filtro, efetivamente. Para isso, vamos cancelar. Vamos tratar de fazer uma pesquisa. Vamos pesquisar ainda neste tema de estoques e serviços, abrindo o explorador de dados. E ao abrir o explorador de dados, reparem, é este o símbolo que cá está, no caso do desktop. Uma pasta amarela com uma lupa. Mais uma vez, volto a frisar que está disponível em todo o software. Vamos ver, por exemplo, imobilizado, tabela de ativos. E reparem, cá está, o explorador de dados. Vou passar o rato por cima, é mostrado a tooltip e visualizo o explorador de dados. Com isto, voltando aqui ao nosso tema, estoques e serviços, vamos criar uma nova exploração de dados e o conceito que se aplica para procurar os registros que eu pretendo é exatamente idêntico ao de filtro. Eu posso definir critérios, posso definir que quero artigos inativo idêntico a não, por exemplo, desta forma, ou posso, ao invés disto, importar filtros que já existam no sistema, criados por mim ou criados por outros utilizadores. Vamos então proceder a esta opção. Importar um filtro. Vamos usar o filtro que fizemos há relativo pouco tempo, ativos e com stock. Fazemos ativar e sair. E reparem que neste momento, se eu clicar no botão explorar, é apresentado no rodapé, na grelha mais abaixo, os artigos que resultam desta pesquisa, 134 registros. Mais uma vez, são listados apenas alguns campos. Aqui no caso, em concreto, temos referência, designação família, estoque total atual e preço de venda 1. Mas eu posso querer mais dados e posso querer trabalhar esta informação. Para já posso também querer gravar esta exploração. Para isso, eu devo recorrer ao botão gravar, de forma que toda esta configuração que eu elaborar neste momento vai ficar guardada com o nome que eu definir e vai ficar com a possibilidade de ser reutilizada mais tarde. Neste momento, vamos usar a opção de configuração de grelha, tal e qual como existe. Obrigado, Miguel. Peço desculpa, pelos vistos não está a partilhar o ecrã. Ok. Supostamente vou parar a partilha novamente e vou criar nova. Vamos visualizar. Vou pedir-vos um feedback, se faz favor. Não sei se já estão a visualizar. Ok. Vamos ver aqui assim, informação de partilha de ecrã. Vamos visualizar esta questão. Arrastar um pouco aqui para o lado.
Presumo que estejam a ver neste momento. Vou validar. Verifiquem se estão a ver o PHC. Ok, presumo que sim. Cá está, estamos no nosso explorador de dados. No explorador de dados eu visualizo então os campos com que filtrei, que será, neste caso, inativo idêntico a sim, ou diferente de sim, e o estoque total atual maior que 0. Isto permite efetivamente fazer o explorador de dados, picando do lado direito, e visualizar os resultados aqui. Na configuração da grelha, posso sempre indicar quais os campos que eu quero adicionar. Por exemplo, bloqueado, vou passar para o lado direito, faço introduzir e passa a aparecer o campo bloqueado. Já está. Portanto, vamos supor que neste momento eu queria retirar o preço de venda 1 desta listagem, bastar-me clicar na opção e retirar aqui, com duplo clique ou com a seta para a esquerda, fazer introduzir e a partir deste momento explorar e a visualização é atualizada com os campos que são pretendidos. Reparem, não muda a quantidade de registros, mantém-se apenas os 134 artigos que eu pesquisei, muda sim a visualização aqui da informação que eu pretendo. Com isto, muito fácil, é precisamente exportar para Excel. Este era um dos temas do nosso webinar, exportar para Excel. Poderemos vê-lo aqui inerente a vários ecrãs, várias opções no webinar. Ao clicarem no canto inferior direito, onde indica Excel, conseguem visualizar o ficheiro Excel. Vou abrir neste momento. Vamos só visualizar. Ok. Ok, existe aqui uma questão ou duas para pedir para indicar, para começar do início. Poderei fazê-lo, começar de novo o explorador de dados para que possam retomar esta informação. Vou só então aqui partilhar de outra forma. Reparem, partilhei para Excel e veio automaticamente para aqui. Vamos fazer o mesmo exemplo, não com artigos, mas, por exemplo, com clientes. O que importa referir é efetivamente a funcionalidade e depois poderão aplicar às diferentes áreas do software. Neste caso, voltamos aqui a este tema do explorador de dados assim. Eu vou optar por alterar algumas configurações no meu ecrã para ser mais fácil controlar o que me estão a pedir no momento. Muito bem. Vamos voltar aqui e vamos abrir o nosso PHC. Cá está. Vamos então partilhar. Cá está. Presumo que estejam a verificar. Sim, estamos a verificar. Temos aqui do lado direito contabilística. Vamos só reduzir aqui um pouco o tamanho desta opção. Vamos voltar ao PHC Desktop para que possam visualizar esta opção. Neste caso, cá está. Está com um tamanho ligeiramente diferente, mas para já serve. Vou fechar o ecrã, vamos recapitular. Neste caso estou na ficha de artigos, mas vamos abrir, por exemplo, o ecrã de clientes, gestão de clientes. E na gestão de clientes, vamos pesquisar novamente pelo mesmo botão, o botão de explorador de dados. E ao picar aqui, vamos definir, por exemplo, que queremos fazer uma exploração com um novo critério, cujo critério será então o campo saldo. Vamos definir que será o saldo maior que 0. Portanto, clientes devedores. E aqui, como eu vou fazer um filtro de clientes devedores, não pretende indicar valor. Terá que ser sempre maior que 0. Faço introduzir. Poderei, no entanto, aqui definir mais
critérios do género clientes devedores do colega vendedor António. E com isto, ao gravar esse nome, acabo por ter uma exploração de todos os clientes em dívida de cada um dos vendedores. Portanto, fiz a exploração com euro saldo maior que zero. Até podemos fazer já o gravar. Cá está. Terei que dar o nome à exploração. Clientes com dívida. Faço gravar. E ao fazer o clique no botão explorar, mais uma vez é disponibilizado na parte inferior do nosso ecrã os clientes que estão em dívida. Reparem, cá está o Eurosaldo. Estes são todos aqueles que devem, efetivamente. E a partir daqui, mais uma vez, eu posso alterar as colunas. Penso que desta vez vão conseguir visualizar. Ao clicar aqui em campos a visualizar, vamos escolher quais os campos que pretendem visualizar. Vamos escolher, por exemplo, aqui o número de telefone. Pode ser interessante para proceder a uma cobrança. Claro, também o poderíamos fazer a partir do monitor de cobranças. Vamos retirar, provavelmente, o estabelecimento, podemos não o ter. O nome do vendedor poderá ser interessante. A abreviatura do nome também vamos reduzir. Fazemos introduzir. Voltamos a fazer a exploração e reparem, cá está. O nosso explorador readaptou, tem o telefone deste lado, poderia colocar também o e-mail e o telemóvel. E, para além disto, neste momento podemos tornar aqui esta exploração um pouco mais complexa, a partir da ordenação e do agrupamento. Eu posso ordenar sempre os meus resultados pelo campo valor de saldo, neste caso valor em dívida, de que forma? Ascendente ou descendente. Eu vou colocar descendente, vamos fazer introduzir, e posso também agrupar por zonas, neste caso por zona de cliente. Vamos fazer, ou ainda, por vendedor, poderá ser um exemplo interessante. O agrupar não vai mostrar um totalizador, que será aqui configurado, mas vai mostrar de forma diferente. Fazemos explorar e reparem, passamos a ter listados aqui os campos que eu coloquei no agrupar. Neste caso, isto são zonas do cliente, e eu posso ver que em Espanha existem então 2 devedores, a Cartuja Musical e a La Musical Fashion. O valor de saldo está aqui, mas reparem mais uma vez, não tenho totalizadores, não sei quanto é. Cá está, não estão configurados. Para isso, vou à parte superior do ecrã, em totalizadores, faço novo totalizador, indico novamente euro saldo, e ao indicar euro saldo, acabo por conseguir fazer a introdução. Vamos fazer introduzir, ok, explorar, e já está. Vamos a totalizadores, está por Espanha 20.569 euros a receber. Mais uma vez, poderei fazer então a exportação para Excel. Claro que a exportação para Excel vai ser condicionada aos dados que estão nos resultados, às colunas que eu escolhi, e reparem, passei a ter aqui deste lado, vou partilhar convosco, passei a ter deste lado a coluna de telefone no meu Excel. Passo também a ter o saldo, número contribuinte, todos os campos que eu definir aparecem deste lado. Portanto, base muito importante é esta de exploração de dados, de filtros. É muito importante para o próximo tema que vem de seguida. Portanto, o próximo tema são mapas definidos, iremos lá passar. E estes mapas, de facto, trabalham um pouco à semelhança do explorador de dados. O explorador de dados tem esta vantagem do Excel, de exportar para Excel, permite também fazer algo que não vimos, que é a parte de clicar 2 vezes nos resultados, fazer duplo clique, e ele salta para a ficha de cliente conforme estiver indicado aqui, neste ecrã navegável, consoante o que estiver aqui selecionado. Ao picar em resultados e de seguida centro, por exemplo, vamos clicar duplo clique no Eira, e ao fazer isto ele vai-me abrir a ficha de cliente Eira. O mesmo poderia acontecer para um artigo, para um ativo, qualquer opção. Iria ser listado desta forma. Muito bem, vamos voltar à nossa apresentação.
Vamos voltar aqui à nossa apresentação e a nossa apresentação efetivamente vai nos permitir aqui avaliar que efetivamente temos os filtros do utilizador, passamos por esta área, pela área de explorador de dados, vimos que efetivamente trabalha em conjunto e articulado com os filtros, porque eu tenho que permite fazer uma pesquisa criteriosa, filtrando com base em valores variáveis ou valores fixos e depois selecionar quais os campos que pretendo ver. Mesmo aqui, o nosso explorador de dados também funciona do lado do PHC Web e, portanto, eu vou mostrar precisamente essa parte neste momento. Os conceitos são idênticos, poderão visualizar e poderão ter essa noção. Vamos compartilhar novamente a ecrã inteiro. Vou compartilhar o ecrã do lado direito. Vamos só aqui visualizar de forma diferente. Ok. E partilhar o ecrã para que possam visualizar. Novamente, está nas contas contabilísticas. Poderemos saltar para clientes. Presumo que estejam a ver, sim, estão a ver. E com isto, efetivamente, poderemos ir, então, à procura avançada. Aliás, peço desculpa, vamos aqui às opções e vamos aqui colocar explorador de dados. Do lado direito, nestas opções cá em cima, do lado direito também, por sua vez, aceder a explorador de dados. E, mais uma vez, o conceito é idêntico, é transversal. Se estou no telemóvel e quero visualizar esta opção, posso visualizá-la, posso definir a minha exploração de dados aqui e, aliás, vamos verificar que, salvo erro meu, eu criei para clientes uma exploração e ao criar para exploração ela vai aparecer aqui listada se eu gravei. Vamos só validar se gravei efetivamente. Ora, aqui vamos ter a certeza que gravamos. Okay? Clientes com dívida, não defini um grupo, mas poderia definir, gravar. E ao voltar então ao web, ele lista concretamente as mesmas explorações do que existem. Vamos até passar, por exemplo, para este, aqui, mapas definidos. Não, vamos passar para outro. O bom do PHC Web é que eu posso abrir as janelas que eu pretender, várias janelas, e neste momento ele até já abriu, já está, clientes, exatamente, já estava a abrir, e teoricamente a minha exploração de dados já existe aqui. Clientes com dívida. Reparem que é precisamente aquela opção que eu indiquei, que quando faço uma exploração de dados no PHC Web, ela aparece no PHC Desktop e o inverso precisamente a mesma coisa. Se eu fizer uma exploração no desktop, ela vai com certeza aparecer no web. E, portanto, ao utilizar aqui, alguém no escritório até pode ter preparado esta opção, clica e vai fazer a opção cá em baixo de explorar. Claro que o botão está em forma ligeiramente diferente, cá está. Temos também a definição de totalizadores, temos a definição de resultados, podemos criar logo aqui mais critérios de filtro, criar uma nova exploração ou alterar a existente. Reparem que este botão aqui tem uma tooltip pequena, mas diz efetivamente podemos alterar a exploração ali. E reparem mais uma vez, podemos ordenar pelo saldo, com o tipo de ordenação ascendente ou descendente. Podemos totalizar ou agrupar. E reparem que está cá agrupado por zona de cliente, foi aquilo que fizemos no desktop. E posso também totalizar o campo saldo. Se for as opções, existem aqui algumas opções, ver apenas os primeiros, todos os registros, por exemplo, ou ver os primeiros 100 registros nestas condições. Eu vou deixar a opção ver todos. E depois poderíamos colocar uma pequena descrição da exploração. Todas estas opções existem também no PHC Desktop. Volto a fazer explorar, vou a totalizadores, faço explorar. Penso que não tirei os totalizadores lá em cima. Eurosaldo, não, está cá. Ele deveria neste momento estar a mostrar os totalizadores. Está ali. Peço desculpa, mas não reparei que estava aqui do lado direito, o totalizador. E mesmo os resultados. Explorar. Muito bem. No PHC Web, para exportar,
eu posso fazê-lo através destas opções. Reparem que tem aqui uma opçãozita que diz exportar para XLS. Portanto, eu vou aos resultados, vou deslocar-me até à grelha dos resultados e posso clicar na opção aqui. Reparem, isto tem apenas 10 registros, podemos pôr 100, podemos pôr 1000, podemos abrir todos, por exemplo, e aqui podemos fazer então a exportação para XLS. Reparem, cá está, o meu fecheiro Excel, clico e rapidamente obtenho então todos os clientes com dívida, eu estabeleci que seriam com dívida, e nos campos que eu defini cá do lado direito. Muito bem, vamos minimizar o Excel. E vamos voltar aqui deste lado, efetivamente. Portanto, explorar. Vamos só fazer uma pequena alteração e vamos indicar que podemos alterar esta clientes com dívida. Vamos fazer uma nova. Vamos indicar nova exploração, clientes, contactos de clientes, por exemplo. Contactos de clientes. E ao fazer contactos com clientes, vamos escolher um filtro. Reparem, por vezes utiliza-se esse conceito que é utilizar a tabela de clientes. O campo, vamos selecionar o número de cliente. Muito importante. E o número de cliente, vamos selecionar que seja superior a maior que 0. Portanto, se o número de cliente é maior que 0, obviamente eu vou listar todos os meus clientes. Vamos ordenar, podemos escolher o campo. Clientes, ordenar, por exemplo, pelo campo nome. Nome. Vamos para o nome de cliente. Não vamos agrupar, não vamos meter totalizadores. Vamos fazer desta forma. Cá está. E vamos fazer um explorar. E ao explorar, neste momento, eu tenho toda a minha lista de clientes. Vou aqui fazer, observar todos. Ainda aqui poderia fazer uma pesquisa, por exemplo, poderia pôr Albertino e ele vai-me localizar logo os artigos, os clientes que eu pretender, com esta pesquisa, também aqui. E poderia gravar esta opção, contactos clientes, esta exploração, e ver como é que se comportam. Reparem, exploração gravada com sucesso. Vamos voltar ao desktop. Podemos fechar este ecrã. Vamos voltar à gestão de cliente. Peço desculpa, cliquei na opção errada. Ora, cá está. Vamos fechar esta opção. Gestão de clientes. Se bem se recordam do símbolo, é uma pasta amarela com uma lupa. E aqui vamos então ver que passam a existir duas explorações. Clientes com dívida e contactos de clientes. Se eu selecionar esta opção sem mais delongas, faço explorar, cá está. Claro que mantém-se apenas as colunas que já estavam selecionadas, não fomos a esse pormenor, mas ganham esta vantagem. E isto, efetivamente, é o nosso explorador de dados, quer em web, quer em desktop. É uma opção muito interessante para extrair dados, e especialmente aqui no web, em que podem, inclusive, selecionar, copiar os dados que aqui estão. Podem também aqui exportar para CSV, exportar para XLS, reparem, está aqui a opção e vai aparecer a tooltip, cá está, exportar para XLSX. Podem também exportar para PDF ou, obviamente, podem imprimir direto e aparece logo a impressão para PDF conforme for necessário. Claro que nestes casos, havendo demasiada informação no campo de nome, devem ajustar para que surja corretamente. Muito bem. Voltando aqui à nossa apresentação, esperar a partilha, vamos voltar, de facto, aqui ao nosso slide, propriamente dito. Voltamos aqui à questão do explorador de dados. Vimos que, efetivamente, é uma funcionalidade bastante interessante, porque está do lado do utilizador. Vocês não dependem do parceiro, do técnico, do consultor para que vos faça este serviço, e acaba por facilitar, porque precisarem de extrair dados, podem fazê-lo através do explorador de dados. Quer estejam, mais uma vez volto a frisar, quer estejam dentro do escritório, quer estejam fora, conseguem sempre tirar esta informação, trabalhar esta informação propriamente dita. Muito bem. No próximo passo, vamos falar sobre mapas definidos.
e estes mapas definidos são quase que impressões. Os mapas definidos apareceram primeiro na PHC, foram prévios ao explorador de dados. Foram prévios ao explorador de dados, permitiram aqui aprender também algumas questões e servem, na nossa opinião, servem maioritariamente para impressão. Porque é possível ter um print mais agradável, mais interessante, e muitas vezes fazemos algumas configurações de análise precisamente nos mapas definidos. O conceito existe não só em desktop, mas também em web, mais uma vez, como é óbvio, não poderia deixar de ser. Para isso, eu vou mostrar o ecrã para que possam visualizar de seguida. Existe também o mesmo conceito a nível de mapas definidos web. Não é fácil, a opção não está muito visível, digamos assim, não é uma opção muito visível e completamente clara onde é que é o botão de mapas definidos, mas é possível fazer, é possível editar e vamos ver já de seguida onde é que está essa opção. Vamos fazer então a demonstração. Eu vou aqui alternar para a opção do PHC Desktop, vamos começar por aqui. Vamos, portanto, compartilhar a área. Já está, estamos no desktop, presumo que estejam todos a verificar. Vamos ao explorador de dados. Vamos começar por ir à gestão de clientes, ou podemos ir desta vez à gestão de fornecedores. Reparem que não é obrigatório que seja num campo ou outro, é mais uma das funcionalidades da PHC que está disponível em todo o lado. E se bem entenderam o conceito de filtro até agora e o conceito de explorador de dados, vão verificar que é fácil fazer mapas definidos e que poderá mais uma vez tirar ou permitir tirar um mapa que vocês necessitem para entregar a um administrador, a um chefe, a um colega de equipa, a uma colega da secretaria, seja quem for, podem ajudar nesse sentido e tratar nessa informação. Vamos aqui observar os últimos 5 registros apenas para verificarmos que fica aqui a informação preenchida. Neste caso de fornecedor, vamos escolher aqui o Bernardo, penso que existe nesta base de dados. Se não existe, vamos pesquisar outro Santiago, vamos pôr aqui contido, vamos pôr assim e vamos pôr apenas um A, aliás, coloquei um que peço desculpa, pode ser este aqui, há de tudo, material de escritório, e vamos aos mapas definidos. Os mapas definidos encontram-se à esquerda do símbolo de explorador de dados, ok? E, portanto, ao encontrarem-se à esquerda, neste caso aqui, podemos clicar e reparem, mapas definidos de fornecedores. E o mapa definido, mais uma vez, tem o mesmo conceito que tem o explorador de dados. O resultado final é ligeiramente diferente. Vamos editar ou criar um mapa definido. Vamos atribuir um título do mapa, listagem ou registro. Vamos pôr listagem de fornecedores. Tem uma personalidade, tem uma funcionalidade interessante no caso do filtro. Eu posso definir o filtro, mais uma vez, mas para além disto, muito importante ainda, que eu posso ajustar a impressão do PHC. Vamos pôr fornecedores com dívida. Vamos pôr assim. Vamos deixar indicação que é privado. Neste caso, vamos fazer o filtro em modo avançado. Indica-me que vou perder as alterações, sim senhora. E posso então clicar. Reparem, existe aqui a diferença. Não há o limite de 5 linhas apenas. Posso definir um novo critério. No campo euro, saldo, vou indicar que pretendo que seja maior que 0. Mais uma vez, não vou pôr variável. Não vou pôr variável porque se é um filtro com dívida, a partir daqui quero que todos os que tenham efetivamente dívida. Claro que poderia colocar com dívida acima de X. Para já vamos deixar como valor, fazemos introduzir e passamos a ter o nosso filtro criado. Conceito. No explorador eu posso importar um filtro. No mapa definido eu posso usar um filtro também e defini-lo também da mesma forma, gravá-lo aqui. Portanto, vamos fazer a opção gravar. Reparem, vou selecionar o filtro de fornecedores com dívida. Se eu não selecionar um fornecedor, a PHC não me deixa executar o mapa definido. Não faz sentido porque não estou a escolher quais é que são os registros que eu pretendo ver, quais é que são os fornecedores que eu quero ver. No mapa definido vou selecionar os campos, neste caso o nome do fornecedor.
vamos escolher o nome, vamos escolher, por exemplo, o número de cliente, e vamos escolher o telefone, o telemóvel e o e-mail. Reparem, e-mail. Muito bem. Podemos ainda escolher nos totais com o que é que pretendemos de facto totalizar. Vamos pôr em euro saldo, cá está. Como é que vamos ordenar? E aqui duas separações, no topo para ordenação, estas duas grelhas de baixo para separação. O conceito é, aqui ordeno, por exemplo, alfabeticamente, pelo nome do fornecedor, cá está. E aqui posso separar, por exemplo, por nome do vendedor, por vendedor propriamente dito. Ora, vamos ver, aqui no conceito de fornecedor, como mudamos para fornecedor, não temos o conceito de vendedor, obviamente, vamos deixar como zona, vamos separar por zona. Okay? Nas opções avançadas do mapa, isto é um conselho apenas, podem reduzir aqui o espaçamento, o limite à esquerda para 0 e no espaçamento reduzir, por exemplo, para 5, acaba por ficar interessante. Se reduzirem demasiado o espaçamento, as colunas vão ficar demasiado juntas e não vai ser perceptível os valores, em alguns casos. Vai parecer que está tudo junto, efetivamente, eu vou já mostrar. Vou fazer gravar, mapa definido. Vou fazer prever. E ao fazer prever, aqui é uma falha, uma lacuna minha, por causa do logotipo. Não vos aparece isto, mas eu vou colocar rapidamente aqui o logo da Trigénios. Faço prever o mapa e reparem, primeira opção, aparece o mapa, mas devido à quantidade ou ao tamanho dos campos que eu selecionei, aparenta estar cortado o mapa. Posso reajustar? Claro que sim. Posso reduzir a coluna? Claro que sim. Posso trabalhar aqui as zonas também? Reparem que eu separei por zona. Mas qual é o problema aqui? Aqui tenho a zona centro em baixo, mas cá em cima também tenho a zona centro. A que é que se deve este pormenor? Ao pormenor de eu não ter ordenado por zona. Vamos verificar então aqui uma pequena diferença ou duas e vão verificar que o mapa fica muito mais apelativo. Portanto, ordenação, separação. Vamos selecionar por zona, na separação, mas também na ordenação, zona. Cá está. Vamos reordenar, faço a redundância, a ordenação. Vou passar a zona para cima e o nome para baixo. Como é que eu ordenei? Cliquei e arrastei este quadradinho antes da ordenação. Zona no topo, nome cá em baixo. Fazemos gravar. Faço prever. Reparem agora nas diferenças. Mais uma vez o logotipo. E aqui tudo bem, vamos alterar para isto. O logo. Faço OK. E reparem, neste momento tenho zona não preenchido, determinados fornecedores. Zona centro, determinados fornecedores. Zona indefinida, alguém preencheu mesmo como indefinida, aparece o cliente ou o fornecedor, as 3 vassouras. Zona Lisboa, aqui há tudo, combustíveis Speedcar, Faz Luz, Oceano Tecnológico, Zona Norte e assim sucessivamente. Problema, temos campos cortados à direita, temos totalizadores por zona, portanto, na zona centro, vamos usar esta como referência, na zona centro encontramos 295.753,76, mas não conseguimos visualizar os dados do cliente. Portanto, se eu quiser imprimir esta listagem, para quem ainda o faz, eu consigo adaptar, enquanto utilizador PHC, consigo adaptar estes campos. Para isso, por norma, o que se faz é, aqui no primeiro separador, quando se escolheu os campos que iriam ser apresentados, nas opções avançadas, é possível, ao clicar aqui, reparem, vou maximizar a janela, é possível ver os mesmos campos que selecionamos anteriormente, mas trabalhá-los a nível de informação. Para já, eu posso indicar, em vez de número de cliente, posso só querer que o título daquele mapa, daquela coluna, seja apenas número. Não é preciso indicação de número. E em vez do nome, quero cliente. No e-mail está OK. No entanto, o cliente representa 55 dígitos. O que está correto é o tamanho do campo na base de dados. Mas eu posso indicar que quero apenas que ele faça uma coluna com 20 dígitos. Para o número em si,
o número de cliente, eu quero que é suficiente 8 dígitos. Número de telefone, por exemplo, 9 ou 10. Telemóvel, também 10. E-mail, 100. Vamos reduzir, por exemplo, para 50. O tamanho que eu defino aqui não corta o campo, simplesmente obriga o PHC a mudar de linha e faz com que possa existir um cliente, um fornecedor em mais de uma linha. Vamos visualizar, nada como uma imagem que vale mais do que 1000 palavras, vamos fazer gravar, fazer prever. Ok, vamos indicar aqui o logotipo, neste mapa está a solicitar obrigatoriamente o logotipo. Vamos fazer ok. E cá está. Então, a zona centro. Cada um dos meus fornecedores, reparem que não partiu a linha. No entanto, no telefone, como este telefone aqui da Gabanel Instrumentos tem o mais 39 070 674 195, partiu e a minha linha ocupa 2 alturas. Mas a informação está cá toda. Deixou de haver campos cortados à direita, como há pouco, e passou a estar toda a informação aqui. Mais do que isto, eu posso inclusive trabalhar cores, por exemplo, tudo dentro do PHC, sem sair do PHC, sem ter que fazer um mapa fora, sem ter que puxar fecheiros. Posso alterar aqui cores de colunas, por exemplo. Posso pôr a vermelho. Posso dizer que não repete valores, por exemplo. Quando houver um telefone repetido, não é o caso, ele não imprime na segunda linha, por exemplo. Posso definir cores de fundo. Vamos pôr aqui uma cor estranha, efetivamente. Vamos pôr um amarelo, assim. E posso, inclusive, indicar agrupamentos e totalizadores. Por exemplo, no número de cliente, eu poderia querer ter o número totalizado no final. Não faz sentido a não ser, não só uma machina contagem. Apresentar a contagem de clientes, neste caso não é número de cliente, é número de fornecedor, e eu selecionei erradamente, dado que o meu fornecedor pode ser o meu cliente também, mas selecionei o campo errado. E vamos fazer então gravar, prever o mapa, e reparem que vai desaparecer agora de forma um layout ligeiramente diferente. Cá está. Letras a vermelho, fundo amarelo, por exemplo, e posso inclusive fazer colunas com saldos com valores negativos, valores, tudo que seja negativo aparecer a vermelho. Tudo isto, ainda nas opções avançadas do mapa, cá está a opção imprime valores negativos a vermelho. Posso indicar que é apenas para minha utilização este mapa e ao gravar posso ter uma opção muito importante, que é esta opção de faz parte do painel global de análise. Esta opção tem que ser definida logo no início e ao fazer isto vai aparecer de facto esta listagem vai aparecer no painel global de análise, provavelmente devem ter conhecimento do mesmo. Vamos só gravar este mapa. Eu depois vou mostrar ainda aqui 2 ou 3 opções. No painel global de análises, painel global de análises, vai aparecer no ecrã de análises, que iremos falar também aqui mais 2 ou 3 conceitos, análises do utilizador, mapas, não tenho aqui por acaso nenhum mapa definido, mas poderão aparecer aqui os mapas definidos, tal e qual como aparecem, por exemplo, as análises multidimensionais. Tal e qual como aparecem todas aquelas análises que fazemos, quem é, quando e como é que estamos a vender, por exemplo, onde, quando estamos a vender, podem aparecer aqui estas análises, assim como os mapas definidos. Portanto, voltando aqui ao nosso mapa definido rapidamente, para, de facto, visualizarmos aqui as moradas, vamos fazer editar ou criar. Ok. Era esta. Podemos ativar a opção de faz parte do painel global de análise, para depois visualizarmos. Reparem, estes mapas têm a possibilidade também de extrair em listagem, de fazer o PDF e de imprimir, obviamente, mas imprimir aqui, eu ia imprimir para a impressora mesmo em papel. Portanto, sempre que eu vou a qualquer ecrã, neste caso fornecedor, mas poderia ser cliente, artigo, conta de contabilidade, imobilizado, RGPD, fosse o que fosse, pico numa opção de mapa definido, seleciono o meu mapa, que é a listagem de fornecedores, e sou confrontado aqui com a opção de prever, em que vejo, obviamente, o mapa desta forma, em primeiro lugar,
ou seja, vejo com a opção de visualização, digamos assim, vou sair. Poderei também fazer uma exportação para modo de listagem. Reparem a diferença, aparece uma grelha na mesma listagem que eu defini, claro que não aparece com cores, como é óbvio, é uma grelha, digamos, de dados, e aqui eu posso exportar para Excel, fazer observar no Excel, e a listagem que eu fiz, que não está totalizada, nem está agrupada, é reproduzida do lado do PHC da mesma forma que estava do outro lado. Portanto, é possível também exportar rapidamente para Excel, aqui do lado do PHC. Vocês não estão a visualizar o mapa do Excel, mas eu vou colocar aqui à direita. E ao colocar aqui à direita, deixa eu clicar 2 vezes para ajustar, cá estão a fornecedores, listagem de fornecedores, aparece com os campos que foram definidos anteriormente. Portanto, é fácil exportar para Excel, é possível fazê-lo e é possível fazê-lo, inclusive, com os campos que vocês definirem. Não é obrigatório que vocês fiquem ou que cinjam a informação que há no PHC e apenas os mapas que existem no PHC. Conseguem criá-los, conseguem exportar, conseguem fazer o envio para PDF, inclusive. Poderão até usar a opção de processador de texto para fazer impressão em série nesta listagem. E, sempre que for necessário, podem dizer a um colega e podem vir aqui utilizar os mapas definidos, listagem de fornecedores. Se ela estiver pública, está aqui a opção. Não se esqueçam que têm sempre a opção de ver privadas. Neste caso, como estão públicas, ele vai mostrar aqui, vou ver apenas as privadas, apenas as minhas, não vou ver as públicas. E ele atualiza de imediato. Portanto, neste momento, o que vamos fazer é, vamos visualizar esta parte em web, e a parte web, podemos também cingir-nos aqui aos fornecedores. Eu vou procurar aqui nos últimos atalhos, os fornecedores. Rapidamente vamos passar aqui, não tenho nenhum atalho, penso eu, vamos visualizar para fornecedores, vou visualizar aqui pelos meus favoritos, não tenho. Painel status avançado, não tenho aqui nenhum de fornecedores. Vamos digitar fornecedores. Fornecedores, muito bem. Vamos aos fornecedores. Ok, vamos ver, apenas para aparecer qualquer coisa neste ecrã, vamos ver os últimos 100, cá está. Temos aqui alguns clientes. Nas opções deste ecrã, se repararem, a primeira opção que vos aparece é aceder a mapas definidos. Okay? Nesta opção, obviamente, conseguem também definir, aceder aos mapas definidos, conseguem também aceder à opção de visualizar este mapa, e ele vai construir o mapa, precisamente aqui, com os dados que forem definidos. A mesma opção existe, vamos visualizar, ora estamos aqui deste lado, vamos ver a lista de clientes, que eu chamei de lista de clientes não é o mais correto. Vamos introduzir um mapa. Neste caso, vamos fazer um mapa de stocks, peço desculpa, vamos aqui aos artigos, só para não estar aqui este já visualizado, stocks e serviços. Em stocks e serviços, mesma opção, opções deste ecrã, aceder a mapas definidos. Reparem que também temos aqui a opção de editar filtros desta tabela, também aparece a opção e também aparece novamente o explorador de dados. Portanto, nos mapas definidos, vamos fazer listagem de artigos com estoque atual, não, vamos vamos fazer manutenção, aqui poderíamos visualizar, temos 3 criados, poderíamos visualizar, cá está. No entanto, eu quero precisamente vir às opções deste ecrã, aceder a mapas definidos, manutenção de mapas definidos, e vamos criar um novo. Poderíamos fazer visualizar, como poderíamos dizer então que queremos aqui um mapa, criar, vamos selecionar que o nome do mapa é artigos com estoque. Vamos ter aqui um mapa rápido para não ficarmos limitados no tempo. Vamos selecionar um filtro. Podemos selecionar o filtro com estoque. Rapidamente, com estoque. Grupo do filtro não vou colocar. Condições, adicionar regra.
e vou dizer então que o campo que eu pretendo é o estoque total atual. Cá está. O web tem esta funcionalidade que eu escrevo, ele começa-me a limitar aqui deste lado, maior que, e neste caso, valor 0. Faço gravar o filtro. Já existe com o mesmo nome, com estoque ativos, com estoque ativos e com estoque. Vamos deixar assim, apenas para este efeito. Já está, dados gravados com sucesso. Reparem que o PHC Web indica sempre aqui o que é que está a fazer. E vamos então usar este ecrã, quando está registro aqui, utilizá-lo. Ele aparenta estar a trabalhar. Vamos voltar atrás. E vamos ao filtro propriamente dito e vamos colocar o filtro que queremos, que é ativos e com estoque. Vamos selecionar os campos para o mapa e aqui mais uma vez é uma opção de selecionar todos os campos que vos interessam, neste caso designação do artigo, podemos selecionar a referência, podemos selecionar aqui vários campos. Para mim é sempre mais fácil recorrer cá acima à opção de filtrar. Vamos pôr a referência, vamos pôr PVP, presumo que esteja como PVP, se não está, vamos pôr venda, euro preço venda 2, provavelmente nem tenho, mas vamos pôr aqui, por exemplo, custo, o preço custo, e vamos dizer, pode ser este, por exemplo, adicionar os campos escolhidos. Já está, tenho os campos. Posso indicar que não repete valores, qual o totalizador, se acumula, o tamanho, precisamente as mesmas opções que temos do lado do PHC Desktop. O mesmo para totais, podemos indicar que quer totalizar por estoque total atual, pode não fazer muito sentido. Vamos pôr aqui estoque total atual. Peço desculpa, mas apareceu aqui. Ok. Visualizamos ainda as opções avançadas no mapa em que posso definir o tamanho da fonte, o estilo da fonte, se a página vai ser visualizada de forma horizontal ou modo retrato, se é de uso privado ou não, se não permite ver PDF, por exemplo, visualização por defeito é PDF, vou indicar, que é deste modo. Todas estas opções podem ser trabalhadas por vós. Mais uma vez, volto a frisar aqui a margem esquerda, por norma recomendamos 0. Podem trabalhar, obviamente, isto. Vamos expor que a orientação da impressão é em modo paisagem, efetivamente, e de seguida vamos proceder à gravação e vamos visualizar o nosso mapa. Reparem, cliquei no lado esquerdo. Ok? Reparem, cá está o mapa. Vamos voltar atrás. E cá está. Pronto. Portanto, sim, é possível ter mapas definidos também no PHC Web. É uma funcionalidade que podem vir a utilizar sempre que pretenderem e simplifica a impressão em alguns casos. A impressão e a visualização de dados. Voltando aqui à nossa apresentação, na nossa apresentação, os mapas definidos era também um tema relevante, importante. Visualizamos já como é que funciona do lado do PHC. Existe agora também a possibilidade de falar sobre análises multidimensionais. As análises multidimensionais são análises que permitem, no momento em que eu as execute, alterar ligeiramente. Posso alterar a sua forma de visualização, são também chamadas cubos dinâmicos, digamos assim, e estas análises permitem trabalhar um pouco melhor os dados, porque se eu tiver os dados, por exemplo, de semestre, de trimestre e de mês na listagem, eu posso optar, neste momento quero ver as minhas vendas por trimestre, então listo apenas por trimestre. Quero ver por trimestre e de seguida mensal, e ele faz-me 3 colunas para cada um dos meses dentro daquele trimestre. E as análises multidimensionais são interessantes nesse sentido propriamente dito. Vou-vos mostrar as análises multidimensionais no que toca a desktop. Vamos visualizar, vou partilhar o ecrã mais uma vez convosco, para podermos visualizar essa opção.
Ora, presumo que já estejam também a visualizar. Muito bem. Existem análises multidimensionais à semelhança quer do explorador de dados, quer dos mapas finitos, quer dos filtros. Existe a semelhança de todos estes em todos os ecrãs da aplicação. E, portanto, ao abrir, por exemplo, um ecrã de faturação, gestão, faturação de clientes, eu posso verificar à semelhança também, vamos abrir aqui uma qualquer fatura, ok? Aqui, por exemplo, ok? Posso também verificar análises multidimensionais nas análises deste ecrã. Vamos já visualizar, aqui existe ainda um conceito, e daí eu ter vindo primeiro a este ecrã, que é o conceito de mapas desenhados, que é em tudo idêntico aos mapas definidos, simplesmente funciona com base no filtro que está implícito no ecrã. Ou seja, se eu fizer a opção aqui de ver os últimos 15 registros alterados, no caso do mapa definido ignora esta opção, esta listagem que eu fiz, que aqui está, ignora esta procura, porque tem um filtro próprio. O caso do mapa desenhado, não. O mapa desenhado vai se basear nessa listagem deste ecrã. Portanto, reparem que aqui temos sempre a definição de mapas definidos, tem o seu filtro próprio, mapas desenhados que funcionam com base no filtro que foi aplicado no ecrã, na zona, e mapas de etiquetas, por fim, que permitem fazer etiquetas e imprimir desta vez. Portanto, aqui, de facto, existem estas opções muito interessantes para ver análises multidimensionais. Podemos também vê-las a partir do painel global de análises. Também é possível defini-las ou visualizá-las através do supervisor, em opção cá em baixo, configuração de análises e, neste caso, multidimensionais, que é que nos vamos falar. E ao picar nesta opção, vamos verificar aqui algumas análises, por exemplo, análises não as avançadas, mas sim as multidimensionais. Muitas vezes são utilizadas a nível de dashboards, e vamos verificar aqui, por exemplo, no dashboard de gestão, que eu poderei mostrar de outra forma, temos esta análise bastante interessante a quem, onde e o que estamos a vender. Esta é uma análise que carregamos por norma com o dashboard que vai incluir de base, que é um dashboard de gestão. A Trigenas faz sempre questão de instalar este dashboard de instalações novas. Nos que já têm instalado o PHC também ajudamos nesse sentido, portanto, se não tiverem esta análise, solicitem-nos, iremos fazê-lo com todo o gosto. Isto é algo que vem de base e é feito e elaborado pela PHC. Portanto, aqui vou clicar 2 vezes e reparem, precisamente a análise nutricional que estávamos a falar, há pouco mencionei que poderíamos ter o ano. E caso queira, poderei, reparem, vou arrastar o trimestre para a direita do ano. Aqui vamos fazer fechar tudo e passei a ter o ano 2014, ao clicar no mais aparecem os trimestres, 1, 2, 3, 4, portanto. E em cada trimestre eu sei que valores obtive por zona. Mas vamos supor que eu neste momento não queria ver por trimestre, ou dentro do trimestre 2 queria saber o que é que tinha feito num determinado mês. Então posso arrastar o mês para aqui, para a direita do trimestre, faço fechar tudo novamente, o truque é aqui efetivamente abrir todos os nós ou fechar tudo. Se tivermos demasiados campos, a análise multidimensional vai expandir de tal forma que vai parecer que não conseguem visualizar toda a informação aqui. É normal, eu estou a pedir demasiados dados, podem andar aqui no scroll e ir abrindo a listagem. Neste caso eu faço fechar tudo. E reparem, 2015, já foi há algum tempo, podemos talvez usar aqui algo mais recente. Vamos usar aqui os dados de 2024. Abre o trimestre de 2024 e ao abrir o trimestre de 2024 posso visualizar, tem aqui vendas apenas em 2 meses. No mês 1 e no mês 3. O mesmo para segundo trimestre e, sensivelmente, consigo abrir aqui os ecrãs. Tal e qual como poderia fazer esta análise de forma ligeiramente diferente. Poderia pegar no ano e arrastá-la para a zona das linhas. Aqui está. Aqui, por exemplo, vamos colocar à esquerda. Reparem que fica o símbolo verde. Onde é que eu vou colocar? E ao colocar o símbolo verde à esquerda
da zona, reparem que neste momento tenho o ano em linha, as zonas logo de seguida e de seguida também cada um dos campos que eu coloquei aqui. Portanto, eu posso retirar o mês, cá para cima, posso fazer fechar tudo. E reparem, passo a ter linha a linha os meus valores por ano, com separação de zona, e à frente os valores de trimestres. No entanto, há aqui uma questão que é esta listagem, como está feita, vai separar por página a semana e o mês. O ideal seria ajustarmos esta listagem e retirarmos estes dois, mas pelo menos os valores são exatamente os mesmos, estão totalizados de forma diferente e apresentados de forma diferente. Toda a informação aqui é exatamente igual, mas cruzada de forma diferente com base na minha definição visual aqui. Ao fazer percentagem, ele vai-me ajustar e vai mostrar os pesos de uma forma talvez mais clean. Eu vou conseguir, vou conseguir visualizar onde é que está o peso neste trimestre, onde é que esteve o peso também, o total, por exemplo, aqui, foi no trimestre 3, 55%, aqui, porque está a fazer uma soma direta norte-centro, sul e indefinida, e assim sucessivamente consigo ver sempre aqui os pesos de nível de percentagens que poderão ser aquilo que eu procuro ou não. Obviamente, clicando cá novamente em valores, a análise dimensional é redimensionada. Mesmo neste ecrã, mais uma vez, eu consigo fazer a impressão, como temos visto na maioria dos ecrãs, e conseguimos também fazer a observação no Excel. Vamos picar, claro que deve demorar um pouco mais, já cá está do lado esquerdo, vou validar convosco para vos mostrar. É ligeiramente diferente porque vai ser muito maior a análise, ele não agrupa por nós daquela forma, mas cá estão os valores organizados desta forma. Indicamos do lado esquerdo os anos, ele responde precisamente a isso e eu passo a ter as minhas vendas apresentadas de forma diferente, exportadas de imediato para Excel. Portanto, acaba por ser uma mais-valia todos estes tipos de análises. Este tipo de análise em concreto, análises multidimensionais, também permite uma opção interessante que é ser construída com assistente. Para quem não sabe criar estas análises, posso mostrar neste momento, existe a opção de criar com assistente, permite alguma exploração mais básica e começar a aprender a trabalhar com elas, porque temos um assistente efetivamente com algumas explicações, mas de seguida poderemos começar a editá-las sem o assistente e refinar mais uma vez. Vamos fazer criar com o assistente, vamos fazer uma análise multidimensional simples, vamos dar nome da listagem vendas por trimestre, por exemplo. Vamos definir que a tabela principal vou só definir documentos de faturação, não vou perder aqui muito tempo do webinar com isto. Posso definir como tabela secundária outros dados, se for necessário, ou até definir, se quiserem, que esta análise vá verificar os dados, os elementos que estão na linha da vossa fatura, podem selecionar na tabela principal linhas de documentos de faturação. Portanto, sim, é possível trabalhar também nesse sentido. Vamos pôr aqui documentos de faturação mesmo. Documentos de faturação. Posso definir que tabela secundária outros dados, informação complementar. Quero os dados destes campos. Destas tabelas faço próximo. E ao fazer próximo, reparem, o cruzamento e daí ter sido disponibilizado a primeira visualização da análise multidimensional, os dados, todos os números aparecem nesta zona, identificada aqui mais à direita em baixo, todas as colunas lá em cima onde eu estava a selecionar o trimestre e o mês, e as linhas são os dados, neste caso estava a zona e estava por fim estava o ano, quando eu mudei o ano de coluna para a linha. Portanto, podemos fazer algo idêntico, podemos colocar aqui assim, por exemplo, o documento /trimestre ou a data. Aqui vamos colocar aqui na data, não de contabilização, não de carga. Reparem que existem várias opções. Vamos maximizar este ecrã para perceberem que existem várias opções. E existe inclusive a possibilidade de pôr o nome dos meses em extenso, e daí que apareça repetido tantas vezes. Portanto, vamos ver data de vencimento não, data de título não, data do documento. Na data do documento,
data do documento, eu posso selecionar, por exemplo, que pretendo o semestre. Ou então o trimestre. Talvez seja mais habitual usar o quarter em vez de usar o half. Vamos pegar então no trimestre, colocar em colunas. E estou a arrastar. Reparem. Nos dados, eu pretendo, por exemplo, o valor ou quantidade ou valor que obtive com a venda propriamente dita. Mas vamos selecionar data do documento trimestre, data do documento, nome do mês extenso. Penso que será este, vamos visualizar. Na linha, vamos colocar, por exemplo, o vendedor. Ora, documento de faturação, nome do vendedor. Vamos colocar aqui o nome do vendedor. Espero que todos os meus documentos estejam preenchidos. Isto é os outros dados, não é o que pretendo. Aqui pretendo nome do vendedor. Cá está, à esquerda. E nos dados vamos colocar então o campo euro. Vamos apenas para já colocar euro total. Euro total. Importa é o exemplo e não neste momento o campo que estou a escolher. Isto terá que ser, terão que fazer isto com calma, como é óbvio. Vamos pôr, ora, portos, subtotal 1, aqui estou a ver do documento mesmo. Sim, mas podemos pôr do total líquido do documento. Claro que deveria colocar aqui, por exemplo, das linhas. Seria interessante colocar aqui o valor das linhas, o valor que eu pratiquei final, efetivamente. Mas coloquemos assim para já, para não ter mais delongas. Façamos próximo. Defino o filtro para a listagem. Vamos definir um filtro entre datas. Ok? Aqui não vou explicar este filtro entre datas, mas vou listar para que possam ver. É um filtro que indica data inicial maior do que e data final menor do que. Só que simplifica apenas com esta opção de data do documento entre variável. A operação neste caso é o entre e é variável porquê? Porque ele vai questionar o utilizador sempre que for chamado, sempre que for ativo este filtro, vai questionar o utilizador. Vamos usar este mesmo e, portanto, vamos utilizar filtros do utilizador, fazemos próximo. Se é privada esta análise multidimensional ou não, vamos pôr sem controle de acessos. Quantos decimais pretendemos ter na listagem? E vamos pôr grupo que pertence à listagem, vamos pôr vendas. Façamos próximo. Por fim, finalizamos. O gravamos. E aqui passamos a ter então a nossa análise avançada. Por acaso não sei se selecionei desta forma, mapas definidos, análises multidimensionais, eu coloquei no grupo vendas, volume de vendas por trimestre, data do documento, vamos pôr 2020 a 2025, introduzir, temos então o nome do vendedor à esquerda, data do documento de trimestre, data do documento nome por extenso. Ele aqui organiza, não coloca mesmo o janeiro e fevereiro, mas é possível também colocar aqui. Existe uma forma para o fazer com um pequeno código que poderemos passar-vos. É uma função que se chama monp, e ele traduz o 4 no mês de abril, o 5 no mês de maio e assim sucessivamente. O que importa aqui referir é que efetivamente conseguimos ter o trimestre cá em cima e o nome do mês aqui, ou o mês aqui efetivamente. Se eu quiser alterar por trimestres para que seja visualizado, por exemplo, aqui, posso fazê-lo, fazer tudo, fechar tudo novamente. E se eu quiser visualizar colunas com os nomes do vendedor, basta-me arrastar cá para cima e vou ver que o Nuno teve aqui do mês 1 até ao mês 11 estas vendas. Provavelmente saiu no mês 11 e no mês 12 não tem venda nenhuma. Ou então decidiu tomar férias e não tem cá nada. O mesmo para a Sara Ramos e assim sucessivamente. Toda a informação é moldada consoante aquilo que vocês entenderem, alterar, quer em modo de execução, quer em tempo de execução quando estão a executar a análise, como quando estão a configurá-la. Com isto, vamos então observar no Excel para verificarem que a informação passa também para o outro lado. Este tipo de análise não há desta forma no web, não há com esta expressão, efetivamente. Ora, eu peço desculpa, mas vou abrir aqui deste lado o Excel para poderem visualizar. E cá está, informação, os meses também,
informação que foi exportada de uma forma bastante simples para Excel. Muito bem. Ora, efetivamente, isto permite-nos aqui visualizar esta opção, esta informação desta forma. Com isto, é possível, não existe este conceito de análise multidimensional tão flexível do lado do web. No entanto, isto é normal por serem plataformas diferentes. Para quem utiliza o web sabe que está muito bem servido, digamos assim, com os dashboards. E é precisamente essa área que nós vamos explorar um pouco agora. Vamos validar um pouco aqui os painéis de bordo. O painel de bordo é uma comparação simples, apenas em jeito de conclusão deste webinar também. Analisarmos um pouco isso. Vamos visualizar, eu vou partilhar então este ecrã convosco, vamos parar a partilha. Vamos fazer uma comparação entre o painel de bordo versus o dashboard de gestão. Aqui o dashboard PME, peço desculpa, isto é uma lacuna, nada de grave, mas estes dois dashboards também poderão ser mostrados no desktop versus o que existe no PHC Web. Aqui vou partilhar esta análise convosco. Esta análise, aqui encontram neste ecrã o dashboard PME. É um dashboard feito pela PHC. Existem mais alternativas, como o monitor 360 do vendedor. Existem vários ecrãs interessantes, dashboards destes no PHC Web. O web tem uma facilidade muito interessante, que é a importação diretamente a partir da PHC, com o monitor de settings update, permite importar funcionalidades diretamente a partir da PHC. Obviamente que é um pouco mais apelativo do que os dashboards do PHC desktop. Cá está, vou mostrar aqui efetivamente o painel de bordo. Este layout é ligeiramente diferente do PHC Web. O ideal será usufruírem do bom de dois mundos. Claro que quem tem sempre a questão da mobilidade presente no dia-a-dia acaba por utilizar mais o PHC Web. Outros utilizam mais o desktop porque estão habituados. Para a Trigénios, neste momento, é pé de igualdade. Nós estamos a trabalhar tanto com o outro sem problema nenhum. E vou mostrar precisamente essa opção aqui no nosso intranet, em que vou partilhar o ecrã convosco mais uma vez, compartilhar a área de trabalho. Cá está, vamos visualizar aqui o nosso, cá está, partilhar então o nosso ecrã e vamos precisamente entrar, eu tenho aqui o atalho para esse painel, vamos aqui ao dashboard PME, temos este, vamos aqui ao dashboard PME, por exemplo. No dashboard PME, para já, é um painel completamente responsivo, não só o dashboard PME, mas todo o site, todo o PHC Web é totalmente responsivo. Portanto, se eu fizer aqui a opção de inspecionar só para que possam visualizar, vamos ver isto, por exemplo, à semelhança de um ecrã que seja, por exemplo, aqui não consigo visualizar que está muito reduzido, tenho que fazer assim. Vamos imaginar que estamos num 14 Pro, num iPhone 14 Pro ou num Galaxy, por exemplo, A51, e reparem, ele ajusta todo o PHC. O mesmo não acontece com o nosso PHC Desktop. Se repararem, ele ficou logo com a janela muito grande porque eu troquei de ecrã e não ajustou de imediato, tem que sair e voltar a entrar. Clara vantagem para o PHC Web, posso estar em qualquer lado, numa reunião, num webinar e tenho acesso imediato à informação que tenho na minha empresa. Aqui também, clara vantagem no sentido que o design é muito mais apelativo. Vou só fechar aqui assim, o ecrã está ligeiramente diferente porque está acortado ali. Está. Vou fechar. Já está, ele ajustou novamente para o meu ecrã do meu computador. Este dashboard PME permite efetivamente navegação para o ecrã de artigos, mais abaixo. Eu posso visualizar de imediato aqui listagens, valores em estoque e clicar e é apresentada uma segunda listagem com os valores que permitiram chegar a este total.
Cá está. A partir daqui também tenho o drill down, clicando, por exemplo, na viola toeira, na referência da viola toeira, clico e salta de imediato para a ficha do artigo. Na ficha do artigo, e aqui já estamos a escapar um pouco à área de dashboard PME, mas temos também a possibilidade de ver as estatísticas, que são análises também, que conseguimos extrair alguma informação do PHC, aqui neste caso, para um artigo em concreto, que é o V001. Obviamente que temos todas as outras opções de anexos e detalhes, mas aqui este separador, por norma, os utilizadores do PHC Web acabam por se esquecer dele, das estatísticas, cá no final. E existe também em clientes, artigos, fornecedores, por aí diante, que ele permite ter logo aqui algumas ilações neste artigo. Voltando atrás, o ideal, ou bom, ou ótimo do PHC Web é precisamente isto: clicar no backspace, tecla que está por cima do Enter, ou clicar cá em cima, e ele vai andando para trás em todas as áreas que eu já passei. Pronto. Obviamente que este é um pequeno exemplo. Este exemplo do Dashboard PME é entregue pela PHC de forma gratuita, integrado no vosso PHC Web. Podem ainda ajustar o mesmo dashboard. Como? Ao clicar nesta opção, à direita, aqui, conseguem rapidamente indicar, por exemplo, não quero ver o snapshot de valor em stock, retiro, não quero ver o top 10 artigos, não quero ver este, não quero ver este, por exemplo. Ao fazer isto, posso também repor, reparem, posso repor aqui assim, ele já guardou estas alterações e posso então visualizar para o grupo resumo, onde tirei o valor que ali estava. Ora, vamos voltar aqui. Cá está. E ele retirou-me, já não me recordo qual, mas retirou-me aqui um dashboard propriamente dito. E acaba por ser interessante extrair informação assim, mas é possível ver os dados deste gráfico também aqui, extrair esta informação. O gráfico permite ser construído desta forma, tem aqui uma coluna de dados. Posso ver a instrução também, evolução mensal de vendas, com descrição o que é que este gráfico faz, propriamente dito. Tudo isto é uma forma de extrair informação do software, é não só o introduzir, que é importante todos os dias, mas aqui trata-se de visualizar, obter informação por parte do software para conseguir tomar decisões. Por exemplo, com uma informação aqui de total em dívida de clientes, consigo avaliar se o valor de dívida está em crescimento, dívida de clientes, e posso decidir ou posso começar a tentar controlar o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento, que são dois fatores importantes para a saúde financeira da minha empresa. O mesmo para a rentabilidade, o mesmo para as vendas. Com todas estas informações consigo decidir melhor e agir mais atempadamente. Claro que não poderia deixar de ser, também no desktop existe esta possibilidade do dashboard de gestão. Quando falo do dashboard de gestão, não se cinjam precisamente só ao dashboard, existem vários outros dashboards que nós temos também configurados por nós, poderemos aí ajudar em algum sentido eventualmente. Vamos abrir aqui o dashboard de base de gestão no nosso PHC Desktop e ao chegar aqui verificamos que temos também aqui, é normal que eu não tenha muitos valores, isto é uma base de dados de demonstração, mas temos aqui algumas informações e reparem também, e aqui sim temos uma diferença entre gamas Corporate, Advanced e Enterprise. Os dashboards, no caso do desktop, só existem a partir de Advanced inclusive. Isto será alterado aqui com as gamas Premium e Ultimate do Evolution. De qualquer das formas, é interessante ter estes dashboards, permitem alguma navegabilidade. Reparem que assim que eu escolho um banco, ele altera-me os valores também que estão em caixa. Posso ver valores de vendas que aqui estão. Tenho também navegabilidade. O PHC Desktop também permite, por exemplo, ver aqui saldos de clientes, navegar e saltar também para a ficha do cliente luz e som. E ao clicar em luz e som, primeiro mostra-me o detalhe do saldo de cliente, todos os movimentos. Ao clicar aqui, vai abrir a ficha da luz e som. Portanto, navegabilidade, drill down, tudo isso existe tanto aqui nos dashboards como existe no PHC Web. Aqui o dashboard tem também uma vantagem, porque se vocês repararem, encontram dentro do dashboard uma análise de vendas que não é nada mais, nada menos do que aquela listagem que estivemos a validar, a análise multidimensional, a quem, onde e o que estamos a vender.
sempre com a possibilidade de trabalhar em percentagens, sempre com a possibilidade de alterar aqui o período que estamos a analisar, como alteramos há pouco, e acaba por ser também uma vantagem de retirar a informação propriamente dita. Portanto, neste momento, voltando aqui assim ao nosso PHC Web, para que possam visualizar, existe este conceito de dashboards. Estes dashboards podem ser importados, vou indicar aqui, pelo monitor de Settings Update. Peço desculpa. Settings Update. E ao clicar em Settings Update, conseguem visualizar as opções que estão instaladas neste momento no meu PHC Web. Conseguem visualizar também as novidades que existem, vão saindo, e podem optar, vamos supor que eu agora opto por importar qualquer um destes. Vamos por aqui relatórios de entidades, para não ser algo complexo. Tem a descrição, os principais layouts de relatórios foram revistos para que sejam mais apelativos e de fácil leitura. Faço instalar selecionado e ele vai instalar no meu sistema esta opção, estes relatórios. Claro que poderia também filtrar os resultados por exemplo, tipo de funcionalidade, dashboard, e a partir daqui ver o que é que existia já instalado. Eu tinha estes dashboards instalados, por exemplo, existem mais, eu posso mostrar aqui, por exemplo, o vendedor 360, a título informativo apenas, indica-me os negócios ativos, negócios ganhos e perdidos, qual é o vendedor, neste caso é Nuno Gama Pinto, por exemplo, e é possível exportar a informação. Noutro sentido também, o PHC o web tem uma vantagem no que toca a transacionar informação, a explorar aqui informação com o PHC, com o sistema propriamente dito, no sentido que para introduzir informação vocês têm a importação das linhas, pode ser interessante. No PHC não conseguem fazer copiar-colar, por exemplo, uma encomenda de cliente. Ora, cá está. Quando abro uma encomenda de cliente, não consigo aqui duas opções, pelo menos existem mais. Vou pôr aqui o ADUF, começar a escrever ADUF e o software não me sugere nada. Tal e qual como não consigo colar aqui do Excel. Ao passo que no PHC Web eu posso começar a preencher, peço desculpa, posso adicionar uma linha. E ao adicionar uma linha, posso começar a preencher a referência A00. Vocês já estão habituadíssimos a esta opção. E ele sugere-me, neste caso, 2, o ADUF e os assobios de caça. Mas posso também, na própria designação, começar a preencher bombo, por exemplo. E ele sugere-me o artigo bombos. E já está. Já me carregou este artigo. Como poderia carregar a partir de um catálogo de artigos ou ainda através de XLS, arrastando, ou seja, bastar-me-ia, não desta forma, mas de outra, que eu posso até exemplificar rapidamente, a referência, e vamos pôr aqui, por exemplo, A001, A002 e B001. Ao fazer isto, vou arrastar, peço desculpa, vou arrastar, não sei se toda a gente utiliza isto, toda a gente que usa o web, mas fica a informação, e vou largar aqui desta forma. Ao fazer isto, o PHC, se tiver os campos preenchidos, por acaso não sei se ele já o está a carregar, vai-me adicionar aqui as linhas que eu selecionei. Ou seja, vai adicionar os artigos daquela forma, pronto, com extensão. Penso que falta umas quantidades, se não estou em erro. Vamos pôr designação e quantidade. Mas é de facto possível arrastar desta forma, o que pode ser mais fácil para transacionar informação com a designação, com a base de dados. Portanto, são funcionalidades que são acrescentadas aqui, já existem, esta do Excel também já existe há algum tempo, é uma questão de verificarem se vos dá jeito, se não dá. O cabeçalho do fecheiro não se encontra bem definido, é aqui que eu estou a falhar. Todas estas informações permitem extrair dados. Focamos aqui em algumas opções também a nível dos ecrãs, a nível de cada um dos ecrãs que existem na aplicação, com a possibilidade de extrair os dados aqui nas opções de ecrã, na parte de mapas definidos, na parte de filtros,
na parte do explorador de dados também. Vimos parte aqui de relatórios de mapas definidos também. E claro que podemos ver, quando estamos a ver registros numa lista deste género, podemos sempre também mudar a numeração, podemos também alterar ao fazer uma pesquisa. Vamos, por exemplo, pesquisar aqui nos fornecedores por um A apenas, e ao fazer pesquisas podemos trabalhar com os filtros logo na procura avançada, trabalhar aqui também os filtros. Portanto, neste momento, espero que tenham gostado. Eu vou dar agora um pequeno momento, ou vamos verificar aqui 2 ou 3 questões muito simples. Vou fazer aqui um momento de aguardo, um compasso de espera, para podermos visualizar aqui se há alguma questão também. No que toca a estas análises, está tratado, painel de bordo, verificamos também aqui. Dúvidas e questões, estejam à vontade para submeter para este ecrã que aqui está, para este e-mail, peço desculpa, formação@trigenos.pt. No final também receberão um inquérito para poderem nos dar o vosso feedback sobre este tipo de ações que fazemos, este tipo de formação que fazemos também, para poderem ver mais funcionalidades. Próximo evento que vamos ter, CEGI do PHC, será presencial, não deixem de aparecer. Será presencial no sentido da tesouraria, será a colega Ana Lopes a apresentar também. Portanto, juntem-se a nós. É sempre uma boa oportunidade para bebermos um cafezinho, fazermos um pouco de networking, como é óbvio, mas mais importante do que isso não deixa de ser importante o café, mas mais importante do que isso é efetivamente poderem reforçar conhecimentos no PHC, aproveitar para colocar o conhecimento em dia, reforçar neste sentido, para serem mais produtivos, para poderem fazer de forma mais leve as operações que costumam fazer. Portanto, vamos só rever se existe aqui uma ou 2 questões, pelo menos, rapidamente. Não sei se colocaram, penso que ninguém colocou nada. Não está visível a informação, foi aqui 2 questões. Para quem coloca aqui que o dashboard de gestão pode estar com alguma dificuldade ou algum pormenor, entre em contacto, nós podemos auxiliar nesse sentido, como é óbvio, não é? O dashboard PME é um dashboard que está disponível no PHC Web. O PHC Web funciona por utilizadores tal e qual. Se tiverem licença de gestão, podem adquirir um utilizador, preço de utilizador, não é preço de licença normal. E este utilizador tem um preço bastante agradável e usufruir do dashboard PME no telemóvel, no tablet, no próprio computador, podem funcionar como eu funcionei hoje, efetivamente. Listagem com valores mensais e com o valor de 12 meses, com os valores das contas 6 a 7. Sim, é possível, tem que fazer uma análise multidimensional para cada um dos meses. Cuidado com o débito e com o crédito, como é óbvio, não é? Porque podem querer juntar ou não o valor junto como saldo ou não. Portanto, sim, devem explorar a parte de análise multidimensional. Pode não ser suficiente, pode ser necessário ir um pouco mais longe, mas é uma questão de analisarem aquilo que necessitam para ver se vai ao encontro, efetivamente, precisamente disso do que necessitam. Ok. Aqui temos alguém que diz que o explorador de dados vai dar muito jeito, o Hilário. Muito bem, ainda bem, fico muito feliz até. Isto é uma forma fácil para todos os utilizadores, porque se tiverem informação sobre isto, acaba por ser interessante, porque cada um gosta de trabalhar as coisas à sua maneira e assim trabalha precisamente nesse sentido, não é? E pronto, e de uma forma geral penso que temos tudo. Não se esqueçam, verifiquem esta questão da formação, é importante, escolham da melhor forma. Encontra-se na nossa academia, no nosso site, em trigenos.pt, conseguem visualizar as próximas formações. Espero, da minha parte foi um prazer ter dado este webinar. Eu gosto sempre de ir explicando o PHC, mostra que efetivamente também é uma boa ferramenta, aliás, muito boa para utilizarem, com estas personalizações todas. O CEGI acaba por apresentar aqui muito mais valias.
Se houver alguma questão, estamos disponíveis para vos esclarecer, para vos ajudar no que pretenderem, como estamos sempre, de forma habitual. E, portanto, é isto. O meu resumo, precisamente, inscrevam-se neste site, no nosso site da Academia, e reforcem conhecimentos, ganhem vantagem sobre a concorrência, ganhem produtividade no dia-a-dia, para poderem usufruir de outra forma, a beber um cafezinho também de vez em quando. Se quiserem presenciar as nossas formações, sintam-se à vontade, inscrevam, falam com o vosso gestor de conta e cá estaremos para vos ajudar na medida do possível, que é isso que nós também gostamos de fazer no dia-a-dia. Muito obrigado a todos, foi um prazer e esperemos que até uma próxima vez.